Olá, que os dias sejam em paz. Bom, hoje nós vamos falar sobre alimentação. E já me adiantando, nós não estamos aqui para dar nenhum tipo de aula de nutrição, porque não é essa a nossa área, né? O meu trabalho enquanto naturopata é ter um olhar através da alimentação para a integralidade do indivíduo, para aquilo que é o seu equilíbrio, a sua condição para encontrar a melhor forma de viver, né? Então, é essa a proposta. E quando a gente fala sobre alimentação, na naturopatia nós estamos buscando aqueles recursos ou as formas mais simples, naturais, que nós possamos lançar mão no dia a dia e encontrar essa condição de um retorno satisfatório para aquilo que a gente está buscando. Então, quando a gente falar sobre nutrição, obviamente a gente tem que buscar aí um profissional que seja competente na área, que são exatamente os nossos nutricionistas, né, formados para isso, que tem toda a competência e possibilidade de nos dar uma direção em relação ao que seja uma alimentação bem balanceada, se é que nós estamos necessitando disso e de acordo com aquilo que o nosso organismo está exigindo. Então aqui nós vamos olhar de uma forma bem mais simples, né? Não é dessa maneira tão complexa ou mais aprofundada, ok? Bom, então quando nós falamos de uma alimentação simples ou de alguns recursos que possam nos ajudar, nós temos, por exemplo, o limão. O limão é um recurso muito interessante, né? Ele tem uma característica de proporcionar ao nosso organismo um ambiente, ou pelo menos uma condição de meio orgânico, onde ele trabalha com um pH alcalino. Bom, o que é pH, né? O pH é o estado interno, a forma interna, né, de trabalho do organismo. Nós temos o contrário disso, né, ou pelo menos a parte oposta, que é a acidez. Então, falando de forma bem simples, nós temos um pH ácido e temos um pH alcalino. E entre eles temos aquilo que a gente chama de neutralidade. O nosso organismo trabalha nesse meio alcalino, ok? Então, tudo aquilo que a gente ingere e nos proporciona a condição para que o organismo se mantenha com esse ambiente alcalino, com essa condição alcalina, então ele vai estar sempre em equilíbrio, vai estar trabalhando normalmente, ok? Agora, quando nós temos aquilo que traz um ambiente ou favorece uma condição de acidez, aí o organismo entra em desequilíbrio, ele começa a ter alguns resultados que não são tão interessantes. É por aí, de acordo com pesquisadores, que as doenças acabam se instalando nesse meio ácido. E existem alimentos que realmente acidificam o nosso corpo. A gente já vai falar a respeito. Então, voltando para o limão, qual é a receitinha básica, muito antiga lá do vovô, da vovó, que utilizam ou utilizavam o limão, né, como forma de manter a saúde? É a gente pegar um limão pela manhã em jejum e espremer esse limão com um pouquinho de água morna. A água morna é só para quebrar a temperatura da água, não ficar uma água muito fria, né, dependendo da temperatura externa, e a gente ingerir esse limão com um pouquinho de água, e aí a gente proporciona ao corpo uma condição de alcalinidade. O limão, na sua origem, ele tem acidez, mas essa acidez, quando entra em contato com o nosso organismo, se converte aí em alcalinidade, tá bom? Então a gente está falando de forma bem simples, prática, para que a gente entenda que isso existe e esses recursos estão aí à nossa disposição. Nós temos outros recursos também, né, além do limão, e que podem ser combinados aí. Claro que quando a gente fala de já algo mais complexo, vou dar um exemplo. Eu estou com uma inflamação na garganta, estou com dor de garganta, o princípio de gripe, quem sabe, alguma coisa que, né, pegou. E aí eu posso lançar a mão de limão, com canela, com própolis, né, fazer ali uma composição, um extratozinho e tomar. Mas claro, isso são receitas caseiras, mas que, por exemplo, algumas pessoas podem ter algum tipo de alergia, por isso que é importante procurar um profissional da área da saúde
para ver se tudo bem, se não tem problema, mas são receitas simples que no dia a dia nós podemos lançar mão, se não houver nenhuma restrição, obviamente, né? E se a gente tiver dúvida, procura aí o profissional, nutricionista ou médico, se for o caso, um naturopata, enfim, profissionais que sejam da área da saúde e que possam nos auxiliar nesse sentido. Como fazer a manutenção, a prevenção, para que o organismo fique bem equilibrado. Então, esses são alguns recursos, né? Nós temos também o gengibre, que é muito bom, né? A própria canela para um chá. Então, são elementos, né? São alimentos, aliás, que nos ajudam nesse sentido de manutenção do corpo, da saúde, proporcionando bem-estar e a gente se manter longe aí de problemas, né, que possam nos trazer ou abrir a porta para uma possível doença ou desequilíbrio. Okay? E é isso que a gente realmente não quer. Então, através disso, nós conseguimos ir fazendo, né, vamos fazendo aos poucos esse apanhado de coisas simples para colocar no nosso dia a dia. Então, um pouquinho por dia, aquela chamada dose homeopática, né? Todo dia nós vamos tomando, vamos ali adquirindo o hábito de trazer isso para a nossa vida e isso realmente vai funcionando, nos trazendo bem-estar e qualidade de vida. O que devemos ficar longe, o que já é comprovado e eu diria assim, não é novidade, né? Mas acho que às vezes a gente acaba esquecendo. Vamos começar pela história dos industrializados. Industrializados, ou seja, aquilo que está na prateleira do supermercado, ele está lá porque ele tem um conservante. A indústria ela precisa de um prazo para manter aquilo lá. Então, por lei, existe toda uma legislação por trás, né, que regula isso. Nós não estamos aqui para discutir isso, mas a questão é, existe um conservante ali. Esse conservante ele tem um efeito no nosso organismo, por mais inofensivo que ele possa parecer. Então, quanto mais natural nós estivermos tratando, né, com os nossos alimentos, trazendo isso para a nossa mesa, para o nosso organismo, vai ser sempre melhor. Então, pensar em sal, gordura e açúcar, esses alimentos são os chamados alimentos inflamatórios, aqueles que vão de alguma forma prejudicar o organismo. Ah, então não posso usar sal, não posso usar açúcar, não posso usar gordura? Claro que podemos e até devemos, mas tudo, como dissemos, tem uma dose, um equilíbrio. Por isso que a gente precisa entender, né? Se não tiver aí o interesse de estudar a respeito, de buscar, mas a gente vai pelo menos perguntar para aqueles que são os profissionais da área para poder saber como proceder. Isso com certeza vai acrescentar, agregar à nossa vida um valor que nós vamos ter como um resultado posterior, né? Sempre melhor. Então, fiquemos atentos a isso, né? Existem coisas bastante simples para serem feitas. Tudo isso que nós falamos aqui, né, rapidamente, é só uma breve pincelada. E para aqueles que tiverem interesse, podem buscar mais informações. Eu vou deixar alguns contatos de profissionais que eu conheço, pessoas que são assim extremamente competentes, responsáveis e que com certeza vão estar à disposição para responder perguntas, tirar dúvidas, são profissionais da área da saúde, nutricionistas, tá bom? Então eu espero que sirva, que seja útil e na próxima conversa falamos mais sobre possibilidades aí de manutenção e prevenção da saúde. Gratidão pela atenção, que os dias sejam em paz e todo amor.